faça uso do microfone e a gente vai discutir, tá bom? Então, o que acontece? Hoje a gente vai tratar sobre formas de Estado. Então, eu vou tentar fazer aqui um breve panorama, uma breve introdução, para que a gente consiga compreender. Olha só, e daqui a pouco eu faço a projeção para vocês, para que a gente comece a fazer algumas anotações. Vejam, esses próximos temas que a gente vai abordar aqui, que estão ligados, né, formas de Estado, formas de governo, sistemas de governo, eles vão, na verdade, trazer para a gente alguns conhecimentos acerca do funcionamento de um Estado propriamente. Uma vez que a gente sabe o que é o Estado, quais são os seus requisitos, o que é a separação dos poderes, como é que isso influencia no modo de organização dos poderes constituídos num determinado Estado, a ideia de conhecer a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo, é tentar visualizar a dinâmica, o funcionamento desses poderes dentro de um determinado Estado. Então a gente vai se perguntar, olha, o poder dentro daquele território, ele é concentrado num único foco de poder ou ele está descentralizado, né? Como é que se dá a relação do executivo com o legislativo, por exemplo? Há uma independência, há uma interdependência, né? O legislativo é mais vinculado ao executivo, não é? Então, notem que esses próximos temas, eles trazem para a gente essa informação acerca exatamente do funcionamento efetivo do Estado. A ideia abstrata, a ideia genérica do que é o Estado, suas finalidades e evolução histórica e separação dos poderes, etc., a gente já conseguiu firmar bem essa compreensão. Agora, entender a dinâmica interna daquele respectivo Estado, né, para que essa dinâmica ela seja bem compreendida, algumas perguntas elas precisam ser, né, observadas. Então, notem, tá? Vou fazer a projeção para vocês e a gente começa a fazer algumas anotações também. Então, já vai aparecer aí na telinha, né, o que a gente vai discutir a partir de agora, tá? Então, a gente vai falar disso aqui, ó, formas de Estado. Essa pergunta, pessoal, ela é muito interessante, né? Você pergunta assim, qual é a forma de Estado, né, adotada no Brasil? Qual é a forma de Estado adotada na Argentina, no México, na Bélgica, nos Estados Unidos, em Portugal? Quando você faz essa pergunta, né, qual é a forma de Estado adotada em determinado país, o que você está querendo, na verdade, conhecer é isso daqui, ó. Como é que se dá, ok, a chamada divisão, como é que se dá aqui a chamada divisão espacial, olha só, como é que se dá a chamada divisão espacial do poder? Por que essa pergunta ela é importante? Porque é basicamente ancorada nessa discussão aqui que a gente vai saber identificar se um Estado ele é um Estado unitário, se ele é um Estado federal, se ele é um Estado aqui, né, regional, intermediário, que é uma discussão bem interessante que vem sendo travada nos últimos anos, né, por conta de algumas peculiaridades na Itália, na Espanha, enfim. Mas essa discussão aqui, a resposta a essa pergunta ela é muito importante. Quando você faz assim, quando você quer saber como é que se dá a divisão espacial do poder em determinado Estado, você vai, na verdade, ter resposta para duas perguntas, né? Se a gente tem uma divisão espacial, né, a partir de uma lógica do poder centralizado, se for centralizado, a gente vai ter uma lógica, né? E se a gente tiver, dentro dessa percepção de descentralização do exercício do poder, se, né, existe essa característica de descentralização, né? Vou escrever aqui, descentralizado. Se essa divisão ela é descentralizada, a gente pode encontrar um outro modelo de poder, um outro modelo de Estado. Notem bem o que eu vou falar agora. No fundo, essa pergunta, como é que se dá a divisão espacial do poder em dado território, em dada sociedade, é simplesmente procurar saber se o poder está concentrado num único centro ou se existem focos de poder político dentro daquele território. Se a gente vai falar de um poder centralizado, né, a gente vai, na verdade, observar um único poder político, né, ditando as regras, ditando as normas, as políticas públicas, determinando o modo de aplicação daquelas políticas em dado território. Se eu estou falando de um modelo de divisão espacial do poder descentralizado, eu estou dizendo que dentro daquele determinado território
existem focos específicos de poder dotados de autonomia, ou seja, que podem decidir acerca da melhor aplicação de uma política pública, se podem ou não criar sua legislação, regulamentando, né, as leis que devem ser aplicadas naquele determinado território. Então, essa pergunta ela é muito importante, né? Eu vou tentar identificar aqui, no final das contas, se existe um único foco aqui, né? Se existe um único poder, o chamado poder central, ou se existem aqui, ou se existem aqui vários focos de poder. Geralmente, quando você fala de descentralização, você está falando de vários focos. Tá? Então, entender o que é a forma de Estado adotado num determinado país é exatamente identificar como é que se dá essa organização do poder, se ele é centralizado, se ele é descentralizado, ok? E aí a gente vem para cá para uma questão que é muito importante, né? Que é identificar, como eu estava falando para vocês, em breves palavras, quais são os tipos, né? Quais são os tipos aqui de estados, né, que a gente visualiza e que vai ser objeto das nossas discussões. São basicamente 4 aqui. Né? São basicamente 4. Então a gente vai falar aqui da federação, que talvez seja a que nos traga maiores discussões. Né? A gente vai falar aqui do chamado Estado unitário, ok? A gente vai falar aqui do chamado Estado regional, ou como a doutrina vem abordando, né? Estado misto, híbrido, intermediário, que aqui tem uma peculiaridade interessante, né? Se você, mesmo sem ter lido nada a respeito, e for observar a realidade do Brasil, que é uma federação, você vai dizer assim, os entes, todos os estados do Brasil têm as mesmas competências legislativas. Quando a Constituição diz quais são as competências dos estados, ela não disse que o estado de Pernambuco tem mais competências do que o estado da Paraíba, porque nós somos maiores em território, em economia e etc. Nós não temos menos competências do que o estado de São Paulo. Não, nós integramos uma federação e temos as mesmas competências previstas no texto constitucional. Quando a gente está, por exemplo, falando de um estado unitário, sei lá, vamos citar aí o Uruguai, você tem um único centro de poder e as regiões que integram aquele determinado estado, né, são submetidos a esse poder central. Não existe autonomia política, né? As decisões que são tomadas pelo poder central, elas vão ser aplicadas nas diversas regiões daquele determinado país. Agora, vê que interessante, né? Por que o estado regional aqui ele é um estado intermediário? Por que ele nem é estado unitário, nem é estado federal? Porque, por exemplo, para quem já foi na Itália, para quem conhece, para quem gosta da cultura, da história italiana e etc., vocês vão ver que existem regiões lá na Itália que são mais autônomas do que outras regiões. Então, notem que os estados lá, né, as regiões da Itália, não têm as mesmas competências. Então, se há uma disparidade, regiões que são mais autônomas do que outras, eu não posso enquadrar no Estado federal. Por quê? Porque há diferenças entre competências. Né? Eu também, muito menos, poderia enquadrar como um Estado unitário, porque não existe um único centro de poder político. Né? Com maior ou menor autonomia, as regiões também dispõem de capacidade decisória. Então, a doutrina nos últimos anos incluiu, inclusive, né? Paulo, não chegaria... Na verdade, eu acho que a gente poderia colocar o Vaticano aqui como um Estado unitário, um micro-Estado unitário, tá? Mas eu posso falar sobre o Vaticano quando a gente for explicar detidamente aqui o Estado unitário. Acho que vale a pena a citação. Mas o que eu quero falar aqui é que nos últimos anos, né, a doutrina estabeleceu esse modelo intermediário. Autores mais antigos, quando olhavam Itália ou quando olhavam a Espanha, por exemplo, não, é federação, ou é Estado unitário. Não se levava em consideração essa complexidade de que você pode ter essa disparidade aqui, né, entre determinadas regiões. A Espanha, por exemplo, você tem uma questão histórica também, reivindicatória, emancipatória muito forte. Vez ou outra, vocês, para quem gosta de futebol ou acompanha os noticiários, vez ou outra, a gente ouve falar sobre a Catalunha, né? Processo de busca pela independência, se tornar independente, enfim, tem toda uma questão histórica lá que pode ser, né, objeto aqui das nossas reflexões e que vale a pena, inclusive, para a gente poder compreender. E uma última forma, que na verdade está no museu, né, está nas relíquias, digamos assim, constitucionais, é aquilo que a gente vai chamar de confederação,
ok? É muito comum, acho que qualquer livro, em sua parte, acho que todos esses que a gente fez indicação aqui de leitura, eles vão começar a tratar sobre confederação, mas eu vou deixar ele por último, porque vocês vão perceber que ao chegarmos lá, as impressões elas ficarão mais tranquilas. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesses dois elementos aqui, né? O que é estudar a forma de Estado? Exatamente saber como é que está a repartição do poder dentro daquele território. E essas discussões elas envolvem ao menos 4 modelos de Estado, né? Como é que se comportam, como é que a gente pode visualizar essa ideia de organização de divisão do poder dentro de um território. Então, ao menos essas 4 classificações aqui, elas são importantes, né? Federação, Estado unitário, Estado regional e também a confederação. Só que aí a gente já pode começar a avançar, uma vez firmado esse pressuposto, né? Para a gente chegar ao primeiro Estado aqui, né, que a gente vai discutir, ok? Então, olha só. Primeiro Estado aqui, que a gente vai discutir sobre o assunto, né, que a gente vai incluir como objeto das nossas reflexões, é exatamente aqui, ó, a federação, né? Esse modelo que o Brasil adota, nessa forma de Estado que o Brasil adota desde 1891, né, com o advento da Constituição Republicana. Na verdade, o ato do governo provisório que promulgou a República no Brasil, em 1889, já estabeleceu a federação. Mas a gente usa esse marco porque foi o marco exatamente da constitucionalização, né? E a federação ela veio passando por processos de idas e vindas, principalmente ali no contexto da ditadura do Estado Novo, no contexto da ditadura militar. Mas a gente basicamente aqui, desde a proclamação da República, a gente tem essa perspectiva, essa ideia de uma forma federativa de Estado, né? O que é essa forma federativa de Estado? Qual é a lógica aqui que a gente observa? Vejam, a federação, ela pressupõe um modo de organização do Estado em que eu tenho focos do poder político. Esse poder político dentro de uma federação, ele não está centralizado num único poder. Eu até posso ter um poder que nós vamos chamar aqui de poder central, né, a título de melhor compreensão, né? Eu tenho um poder central, mas eu tenho também focos de poderes políticos, né, em todo o território, a partir exatamente da existência dos chamados entes federados. Então, a ideia, como é a realidade do Brasil, por exemplo, né, nós temos a União, estados, municípios e o Distrito Federal. Então, notem vocês que, periodicamente, a gente vai às urnas, né, escolhemos ali, a gente vai escolher os nossos representantes. Então, você vai escolher a nível municipal o seu prefeito e vai escolher o seu vereador. Por que você vai escolher? Porque existe uma autonomia para o município que vai criar sua lei. Daqui a pouco eu vou começar a destacar isso com um pouco mais devagar, mas você tem ali um foco de poder que precisa ser exercido. E no âmbito do município, você tem o exercício da função legislativa pela Câmara Municipal e o exercício da função executiva pelo prefeito. A mesma lógica para o Estado, a gente vai escolher o governador, o deputado estadual, né? E a mesma lógica para a instância federal, deputados, senadores e presidência da República, né? Então percebam que as nossas eleições aqui, elas materializam exatamente essa ideia de uma descentralização, de vários focos aqui. Então o poder político ele não está concentrado, ele está descentralizado, ele está espalhado, né? E com a realidade brasileira de 88, a nossa federação é composta, né, pela União, pelos estados, municípios e Distrito Federal. A gente sempre, digamos que os municípios eles se confundem com a própria história brasileira, mas os municípios só se tornaram entes da federação a partir de 88. Até então, não tinham poucas autonomias e quem mandava nos municípios, né, era exatamente o Estado membro a que aquele município pertencia. Então, era uma espécie de região administrativa e não propriamente um ente da federação dotado de autonomia, tá? Então, isso é muito importante citar, né? Eu falei isso também na questão da separação dos poderes, tá? Tudo que a gente vai ver aqui também sobre federação não é algo padrão, né? Não é algo que a gente consegue visualizar a aplicação disso em todos os estados que adotam a federação. O Brasil é, inclusive, uma federação sui generis, né? Nenhuma outra federação no mundo tem uma divisão
semelhante à nossa divisão, né, com estados, municípios, DF e União. Geralmente os estados que adotam a forma federativa têm a composição de União e de estados membros, e para por aí, né? O Brasil tem uma característica bem peculiar, a gente sempre agiganta e acentua praticamente tudo aqui na nossa realidade. Mas questão muito importante aqui para a gente perceber, né? Essa federação, por óbvio, ela vai ser composta aqui pelos chamados entes federados. É por isso que vocês, né, uma vez ou outra, isso sai aí nos noticiários, né? Os entes da federação, por isso que a gente está, nesse contexto de pandemia, discutindo a federação já há um certo tempo, e essa expressão representa exatamente isso, né? Os entes são exatamente aqueles que integram a federação, tá? Alguns aspectos importantes aqui para a gente poder destacar. A federação, pessoal, ela pressupõe que os integrantes, né, que os integrantes daquela federação, daquela forma de Estado, disponham de algumas autonomias. Rapidamente, eu até falei sobre elas há pouco. Mas notem, algumas autonomias, tá? Eu não estou falando disso aqui, ó. Eu não estou falando de soberania, tá? Nenhum ente que integra a federação, ele tem soberania. A soberania do país, da República Federativa do Brasil, é do todo e não de uma parte. Tá? A federação, até uma expressão que o professor Leonão Lisiero utiliza, né, nos seus escritos sobre federalismo, ele diz, olha, o que é uma federação? É uma junção de ordens jurídicas parciais, ou seja, as ordens jurídicas que existem nos estados e nos municípios, olhando para a realidade brasileira, que são unidas em torno, ou que são agrupadas em torno de uma Constituição Federal, ou um pacto, né, que celebra aquela federação. Então, basicamente aqui, o que os entes que integram a federação possuem são exatamente algumas autonomias, tá? Mas nunca a soberania. A soberania é do todo e não de uma parte. Mas vamos lá. Quais seriam, então, né, essas autonomias aqui dispostas para os entes que integram uma federação? Então, olha só. Um ente que integra uma federação, ele tem uma autonomia para criar a sua própria legislação. Então, o Estado de Pernambuco tem um parlamento, tem a Assembleia Legislativa do Estado. E a Assembleia aprova leis. Por quê? Porque há matérias que são de competências do Estado e, portanto, a Assembleia Legislativa vai criar uma lei a respeito. No âmbito municipal, você tem uma Câmara Municipal que vai fazer o quê? Que vai materializar, né, a competência do município. Então, cada ente que integra a federação, ele vai ter exatamente essa capacidade. É por isso que a gente escolhe vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, porque eles vão integrar o parlamento daquele respectivo ente da federação e aí, consequentemente, vão poder, de acordo com a competência estabelecida para aquele ente que integra a federação, vão poder criar a sua própria legislação, tá? Então, vejam, uma questão aqui que vale a pena a gente destacar, né, que é muito importante. Geralmente, essa pergunta sempre surge, né? O que garante a federação? Ou qual é o documento? É sempre uma constituição, é um pacto, é um tratado? Vejam, em questões, em perspectiva moderna, né, desde o surgimento da federação lá nos Estados Unidos até as diversas manifestações no decorrer dessa chamada idade contemporânea, uma coisa que a gente vai perceber aqui, que a gente vai notar, é que quem firma aquele pacto federativo, vocês já devem ter ouvido essa expressão por aí, né? Reforma do pacto federativo. Quando vocês ouvem essa expressão, na verdade o que ela está querendo discutir é exatamente isso, né? Os entes têm autonomias, mas precisam ter mais autonomia ou menos autonomia, a gente deve concentrar os poderes na União, a gente não deve concentrar. Então, a depender do modo em que se forma, inclusive, a federação, a gente pode ter uma federação que tenha maior espaço para os entes ou menores espaços. Então, vai depender muito, tá? Mas esse pacto aqui, tá? O pacto federativo, ok? O pacto aqui, ó, federativo, ele é firmado exatamente por uma Constituição. É por isso que você não deve ter dúvidas quando eu falei assim, olha, cada ente tem autonomia
para criar a sua própria legislação. Mas não é criar de qualquer jeito ou sobre qualquer matéria. É porque os entes vão receber as suas competências a partir do que diz o próprio texto constitucional. Né? Então, aqui no Brasil, o Estado pode criar um crime? Não pode, porque a matéria de direito penal é uma matéria de competência da União. Então, tem que legislar para todo mundo de modo uniforme. O município também não pode legislar sobre o assunto. A União criou uma lei dizendo como é que o município vai organizar e dispor o transporte público municipal. Não pode, porque o transporte público municipal é assunto de interesse local e, portanto, a competência para legislar sobre o assunto é exatamente do próprio município. Então, notem que essa ideia de uma autonomia para criar sua legislação, ela não é uma autonomia restrita, ela está fundamentada naquele pacto. Ela está fundamentada, ela está balizada exatamente na Constituição daquele país, que vai estabelecer quais são as competências que aqueles entes da federação dispõem e, portanto, podem ou não exercer. Então, essa é uma primeira autonomia, né? Que ela é muito importante para a gente observar. Uma outra autonomia aqui, né, é basicamente a ideia de que cada ente aqui vai ter uma autonomia quanto à administração, a famosa autoadministração. Né? Olha, existem estados que têm 10 secretarias, existem municípios que têm 8, existem municípios que têm 5, existem municípios que têm 2 secretarias, existem municípios que prestam serviço público de transporte municipal diretamente, a prefeitura é quem explora ali a atividade através de ônibus, há outras prefeituras que delegam, né, que promovem ali a famosa concessão, uma empresa ganha, um grupo de empresas vai vencer ali a licitação e vai receber a delegação do município, né? Então, notem aqui que prestar um serviço público, quantos órgãos vão existir naquele ente da federação, secretarias, tantas, né? O número X, o número Y, os concursos públicos que vão acontecer para provimento de determinados cargos, isso tudo faz parte da autonomia do ente. O Estado jamais vai poder chegar para o Estado de Pernambuco jamais vai poder chegar para o município de Olinda, mandar um ofício para o professor Lupes e falar assim, professor, faça concurso aí para a guarda municipal do seu município, porque vocês estão precisando. Por que o Estado não pode fazer isso? Porque esse serviço público é municipal. Né? É o município que tem que organizar e manter a guarda municipal. Então, isso faz parte de uma autonomia administrativa, de poder, né, ter a prestação do seu próprio serviço nos moldes e de acordo com a organização que é dada pela própria municipalidade, ou pelo próprio Estado, ou pelo, no final das contas, pelo ente da federação respectivo. Tá? Então, a gente tem aqui essa capacidade também. Tá? Quando a gente está falando de uma federação, do ente também ter essa autonomia administrativa. Uma outra questão, essa é muito prática, tá? Essa é muito tranquila, muito prática, é a ideia de autonomia governamental ou um autogoverno. Acabei de falar, né? Melhor dizendo, falei há pouco, nós vamos às urnas para escolhermos o prefeito, é o governante municipal. Nós escolhemos o governador, é o governante estadual, o presidente. O governador, é ele que integra o governo federal, a União. Não é? Então, percebam aqui que cada ente da federação ele vai ter o seu próprio governo. O Estado não vai mandar no município e o prefeito vai ser simplesmente um agente administrativo do Estado. Não. Ele tem ali a autonomia administrativa, a autonomia de governo, a autonomia para criar a sua própria legislação, porque é um ente da federação. E a ideia de integrar uma federação enquanto ente é exatamente para quê? Para que haja essas autonomias. Tá? Vejam, dependendo do autor, vocês podem até incorrer aqui em mudanças. Né? Tem gente que vai, por exemplo, dizer que essa última característica aqui que eu vou citar, na verdade, ela não é uma característica autônoma, ela está dentro do autogoverno. Né? Há quem diga que ela, na verdade, está dentro da capacidade de criação da legislação. Mas presta muita atenção, nota só a peculiaridade que você vai perceber. Olha só, uma autonomia aqui, que a gente vai chamar de autonomia organizacional, ou para a promoção da organização daquele respectivo ente. Né? Aí você pode estar olhando assim, mas e qual é a diferença? Né? Por que isso daí poderia ser uma característica autônoma, ou, de repente, isso é uma característica, na verdade, que está dentro de autolegislação e etc. Presta muita atenção. Geralmente, quando os autores vão falar dessa autonomia,
eles dizem basicamente o seguinte, né? O que é essa autonomia organizacional? É que cada ente que integra a federação vai ter uma norma principal, vai ter uma lei maior, por assim dizer. Então, por exemplo, no Brasil, né? Os estados têm as suas próprias constituições. Então, ó, cada estado aqui vai se organizar, né, a partir da criação da sua própria Constituição. Então, constituições estaduais. Isso é um modo de quê? De organização daquele estado. Porque quando você olha a Constituição, você vai ver lá, né, a composição da Assembleia Legislativa, as competências do governador, as competências do Tribunal de Contas do respectivo estado, né, como é que vai ser ali a questão da elaboração do orçamento a nível estadual. Então, você tem uma organização mínima do estado que parte exatamente daquela sua respectiva Constituição. Então, recomendo demais que vocês façam a leitura, inclusive, da Constituição do Estado de Pernambuco. E no município, por exemplo, você tem também. Só que o município no Brasil, né, digamos, a sua norma maior é exatamente a chamada lei, ok? A chamada lei, ó, orgânica. Então, leiam aí a lei orgânica do município de Olinda, inclusive tem um preâmbulo belíssimo, né? Faz referência aí a esse espírito, né, de insurreição que o povo pernambucano tem, enfim, essa natureza de insurgência, né, de sempre reivindicar que o povo pernambucano tem, enfim, é um preâmbulo maravilhoso, que sintetiza bem a história. Eu acho que vale a pena. Durante o tempo da aula aí, quem de repente encontrar na internet, coloca aqui o preâmbulo, que é um preâmbulo lindo demais, o preâmbulo da Lei Orgânica do município de Olinda. Então percebam que, diferentemente da ideia da legislação, por isso que muita gente acaba incluindo essa autonomia de organização dentro da autonomia de criação da legislação, porque não se tem diferença, é uma lei maior, enfim, não se faz diferença se é uma lei ordinária ou se é uma lei orgânica, se é uma lei complementar do Estado ou se é uma Constituição do Estado. Tudo está dentro dessa autonomia de legislação. Mas aqui a diferença ela reside exatamente na natureza do diploma normativo que é criado, não é? Porque aqui a gente está falando de Constituição Estadual e a gente está falando aqui de uma lei orgânica, que são as normas principais. Mas, basicamente, qual é a grande lição disso daqui? Né? Essas autonomias que são atribuídas aos entes que integram a federação. É da natureza, da forma federativa de Estado, que os entes disponham dessas autonomias, ok? Oi, Anne. Professor, só uma dúvida, curiosidade mesmo. O que você falou do preâmbulo, ele muda ou ele é aquele mesmo, na lei orgânica? Não entendi. Mudar em relação ao quê? Veja, o preâmbulo que você falou da lei orgânica. A lei orgânica, a gente sabe que ela não é contínua, né? Ela tem suas modificações. Estou errada? Sim. Pronto. Esse preâmbulo, ele muda ou é sempre o mesmo? Não, porque é o seguinte, né? Teve até uma discussão há alguns anos no Brasil sobre a natureza do preâmbulo, né? Se era uma natureza jurídica, se não era, se você poderia dizer assim, ó, Supremo, violaram o preâmbulo da Constituição Federal. Isso foi até uma discussão, tem até uma aula minha no YouTube falando sobre isso, o poder constituinte, que foi uma discussão no estado lá do norte. A Constituição do Estado, a Assembleia, né, do Estado elaborou a Constituição do Estado e fez um preâmbulo. Mas no final disse assim, promulgamos a seguinte Constituição do Estado. Não reproduziu uma expressão que tem na Constituição Federal. Para quem já leu a Constituição Federal, já leu o preâmbulo, você vai notar lá que diz assim, ó, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí se discutiu se o Estado deveria reproduzir a expressão Deus, se não deveria, etc. Isso foi parar no Supremo. O que é que o Supremo disse? Olha, o preâmbulo não tem normatividade. Ele não é dotado de força normativa, ou seja, ele não impõe obrigatoriedade de cumprimento. O que é um preâmbulo de uma lei orgânica, o preâmbulo de uma Constituição estadual, o preâmbulo de uma Constituição federal? É uma abertura solene do que você vai encontrar ao longo daquele respectivo texto. Isso é até uma expressão que o ministro Gilmar Mendes utiliza no livro dele. O que é o preâmbulo? É a porta de abertura. O preâmbulo, geralmente, ele sintetiza os valores, né, que foram levados em consideração na hora de elaborar aquele determinado documento. Então, por ter aqui simplesmente um valor simbólico, ele não é alterado. Né? Você não pode, por exemplo, vamos propor uma emenda à Constituição Federal
para alterar o preâmbulo. Por que isso não vai acontecer? Porque o preâmbulo não é uma norma jurídica, não impõe obrigatoriedade de cumprimento. O preâmbulo tem simplesmente um valor simbólico. E aqui, nesse sentido, talvez seja essa a resposta direta à sua pergunta, o preâmbulo vai continuar lá intacto. Isso, é isso mesmo. Ela vai ser alterada por um processo de emendamento, né? A Constituição do Estado vai ser lá alterada por um processo de emendamento e a Constituição Federal também. Mas o preâmbulo, como essa porta de abertura, ele não é modificado. Tá ok, professor, obrigada. Uma nova Constituição. Tranquilo? Então, observem, tá? Observem aqui esse detalhe, olha aí, valeu, Paulo. Paulo colocou aqui o texto, né, da Lei Orgânica do município de Olinda. É muito difícil você encontrar uma versão atualizada, o pessoal dificulta a vida da gente de pesquisa, mas tem uma como é que se diz? O preâmbulo é muito bonito, né? O preâmbulo da Lei Orgânica de Recife também a gente tem essa característica, né? Nós, representantes do povo olindense, legitimados por uma eleição direta, realizada nessa cidade brasileira, em cujo solo sagrado estão fincadas as raízes da própria nacionalidade, e aí o preâmbulo segue. É muito interessante. Eu gosto dessa valorização do que a gente tem, né? É muito bacana. Mas é basicamente isso, tá? O que é que eu quero que vocês percebam? Em linhas gerais, essas são as características aqui da nossa, né, ideia de Estado federal. Então, os estados vão ter exatamente, né, os entes que integram uma federação vão ter exatamente essas características. Agora, óbvio, presta muita atenção no que eu vou falar. Isso aqui não é algo estanque que é aplicado de modo padronizado em todas as federações. Porque, como eu falei, e já vou colocar uma tela em branco aqui para vocês notarem, né, essa questão relacionada aqui, agora foi. Essa questão relacionada, né, a uma federação em que os entes têm maiores autonomias e não estão tão submetidos ao poder central, ou estados federados em que há uma espécie de submissão dos entes ao poder central. Isso vai depender muito da federação. Geralmente, até o contexto histórico explica muito isso. Por quê? A gente vai observar um detalhe importante agora. Olha só. Existe uma questão aqui que é importante a gente perceber, que é o modo de formação, tá? Que é o modo aqui de formação de uma federação. Como é que uma federação chega a ser formada, né? A doutrina faz uma diferença aqui. Se usa até uma expressão da física, mas a doutrina usa uma diferença aqui. Ela vai dizer basicamente que é o seguinte, que a federação ela pode ter dois modos de formação, né, de surgimento. É a federação por agregação, né, por agregação aqui, que é um movimento em que estados soberanos se unem em torno de um pacto federal, um movimento aqui centrípeto, né, de fora para dentro. E aqui eu posso ter também uma formação por segregação, ok? Movimento aqui de formação de uma federação por segregação. É um território, um único poder que se descentralizou. É um movimento de dentro para fora, na verdade, né? É a famosa federação centrífuga. Você tem essa força de dentro para fora. Quais são os grandes exemplos aqui para vocês entenderem bem essas duas classificações aqui, esses dois conceitos? Olhem só. Maior exemplo aqui de uma federação formada por agregação. Estados Unidos da América. É o grande exemplo aqui. Porque olhem só para a gente poder resgatar alguns aspectos aqui históricos, tá? Que vocês se recordam, eu já fiz inclusive menção em algumas oportunidades aqui para vocês, né? Os Estados Unidos, outrora colônia da coroa britânica, né? Em dado momento, começou uma relação muito difícil, uma relação adversarial entre as colônias e a coroa britânica, né? Aquele período ali do século XVIII marcado por guerras, por expansão de territórios, etc., colocou em lados opostos a Inglaterra, a Espanha, a França, né? E essa manutenção da Inglaterra em guerra precisava ser custeada. Então, o que aconteceu aqui? Muitas das taxas que eram impostas, né, às colônias, elas eram oriundas exatamente de leis criadas pelo parlamento britânico.
E é uma discussão até muito interessante. Eu até em aulas passadas falei para vocês de uma discussão entre Edmund Burke, Thomas Paine, etc. E uma das reivindicações das colônias, era exatamente o seguinte: olha, nós aqui na colônia somos cidadãos ingleses. Então, nós devemos ter a devida representação no parlamento. O parlamento está aí criando lei, impondo aqui altas taxações, né, determinando que a gente acolha 10 mil militares, né, do exército britânico, que a gente dê moradia, que a gente dê alimentação, que a gente dê o suporte, mas nós estamos sendo aqui praticamente expoliados a partir de leis que são aprovadas pelo parlamento e nós, enquanto colônias, não temos aí a participação. Então, isso é até um detalhe interessante, porque veja que alguns livros até falam, né? Quando você perguntava a alguém que integrava a colônia nos Estados Unidos, ele não dizia, não, eu sou americano. Ele não falava isso, ele dizia, eu sou um cidadão inglês, leal, inclusive. Mas aconteceu de uma hora para outra, né? Óbvio que eu estou fazendo uma síntese, tem toda uma evolução acerca disso, mas de uma hora para outra, por assim dizer, para se manter em guerra, né, para tentar de alguma forma conter eventuais reivindicações das colônias, a coroa britânica começou a impor, começou a criar uma série de legislações restritivas e, de alguma forma, tentando estrangular, né, essa capacidade de insurgência. Né? Só que quando isso aconteceu, um pouco antes ali da Declaração de Independência, já na segunda metade do século XVIII, era algo já que se tinha a percepção de que poderia acontecer, de fato, uma insurreição das colônias em face da coroa britânica. Por quê? Porque durante muito tempo houve a evolução, houve um aumento de habitantes, né? Houve uma percepção de um autogoverno muito interessante lá nas 13 colônias, então isso acabou gerando, né, em tempo hábil, o surgimento de figuras políticas importantes, né, que representavam aquelas colônias, uma ideia de autogoverno muito forte, porque existiam as assembleias locais. Então, a situação ela foi, né, gerando essa relação adversarial. Para vocês terem ideia, até muita gente, quando vai falar da tradição conservadora, né, do ponto de vista político, diz que a independência americana ela tem esse quê conservador. Por quê? Porque as colônias, até o último momento, tentaram, de alguma forma, resolver diretamente com a coroa, né? Exerceram, inclusive, o direito de petição. Foram 2 congressos que aconteceram, né, nesse período aí, pós, né? Aliás, esse período antecedente à declaração de independência, em que as colônias peticionaram a coroa britânica para que as leis que estavam sendo impostas, aquelas altas taxações, elas fossem, né, revogadas. E invocaram exatamente a condição de serem cidadãos ingleses. Mas não foi isso, por óbvio, né, que a coroa fez e manteve ali a relação adversarial, impondo uma série de situações. Eu estou, por óbvio, resumindo aqui. E aí o que foi aconteceu? Declaração de independência, e as 13 colônias se tornaram independentes e formaram verdadeiros países. Então, notem aqui que no período que antecedeu a criação da Constituição Americana de 1787, as colônias que declararam independência, elas experimentaram um período de soberania. Ou seja, elas viraram verdadeiros países dentro de um território. Né? Até se criou ali os artigos da federação, houve uma união entre as ex-colônias, né, para que elas pudessem ter um exército continental e, de alguma forma, tivesse uma força militar para tentar resistir a eventuais avanços, né, da Inglaterra, da França, né, ou até mesmo ali da Espanha. Aquele período ali, aquele território ali da América do Norte, ele foi muito disputado, né? Vide o Canadá, o México, enfim, houve uma peleja grande naquele território também, né, naquela região. Então, num primeiro momento, o que é que as colônias independentes fizeram? A gente se une aqui, vamos formar o nosso exército e vamos ver o que é que acontece. Só que, naturalmente, houve uma reivindicação muito maior, né? Se identificou que aquilo era um vínculo muito frágil. Aí é onde entra a criatividade e essa lição, né, que a Constituição Americana nos legou, a história, né, a tradição de declaração de independência e de confecção de uma Constituição, porque havia muito claro aqui a imagem do que o Império, né, do que a coroa britânica fez com aquelas colônias. Então, eles tinham uma preocupação de formar um modelo de Estado, uma organização política que diferisse um pouco daqueles que, em tese, eram seus algozes. Eu até já falei isso para vocês em algum momento, né? Até disse isso para vocês para o inglês,
o parlamento lá, naquele contexto, era defensor da liberdade. Vide há alguns anos antes a Revolução Gloriosa, né? E para o colono, ele era visto como um opressor. E isso é uma questão até interessante, porque aquela imagem, né, que a colônia tinha do parlamento, defensor da liberdade, da Revolução Gloriosa, era uma imagem de um século anterior. Né? A Revolução Gloriosa foi ali em 1689, se consolidou nesse ano, e a gente está falando de uma independência americana e de criação da sua Constituição um século depois. Então, aquele parlamento lá, defensor da liberdade, que limitou a monarquia, que impôs ali uma série de limites e consolidou aquilo que a história chama de Revolução Gloriosa. Para o colono, o parlamento não tinha nada de defensor da liberdade, é o contrário, né? Era responsável, inclusive, pela criação de leis que estava impondo altas cobranças de tributos, estava expoliando a colônia. Então, percebam vocês aqui que quando a Constituição americana ela é formada e os americanos adotam, né, essa forma federativa, traz essa novidade, né, institucionaliza um modelo diferente de organização do Estado, com esses focos, nessa descentralização. O que aconteceu ali? Exatamente a formação de uma federação por agregação. O que seria aqui? Aquelas colônias que eram verdadeiros países, que eram independentes, que já tinham experimentado, né, um período de soberania. O que eles fizeram? Abriram mão da soberania e se uniram em torno de uma federação. Por isso que agregar aqui era agregar quem estava separado em torno de um pacto federal. Né? Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque a própria natureza por assim dizer, a configuração da Constituição americana, ela é muito explicada em decorrência desse processo histórico. Porque, percebam, né, vocês já devem ter lido isso nos noticiários, quem viajou para os Estados Unidos ou gosta de ler a respeito, já deve ter notado isso nos noticiários. Você tem um estado que o aborto é permitido, você tem outro estado que o aborto não é permitido, que é possível você, né, portar e consumir maconha, outros não. Tem estados que você tem uma facilidade de acesso à arma de fogo, outros não. Então você tem uma disparidade muito grande entre os estados americanos. Por quê? Porque nesse processo de confecção da Constituição americana, muitos elementos aqui sobre a limitação do exercício do poder vieram à tona. Já falei para vocês, inclusive, em aulas anteriores sobre o check and balance, né, os mecanismos de freios e contrapesos. Porque o raciocínio aqui era muito simples. Olha só, você estava sugerindo, né, a Constituição americana, ela iria ser criada e iria fazer com que as colônias, os países independentes, abrissem mão de sua soberania para que pudessem se vincular, né, uns aos outros através de um pacto federativo. Então eles iriam perder a sua soberania, teriam autonomias, por óbvio, mas se submeteriam ali a um poder central, inclusive. Então a discussão era, não adianta a gente sair do jugo aqui de uma coroa britânica, que está a alguns quilômetros de distância da gente, e sermos submetidos a um poder central e sermos subjugados dentro do nosso território. Por isso que essa discussão entre federalistas e antifederalistas, ela foi muito forte nesse sentido. Né? O centro da discussão era qual deveria ser a extensão do poder central aqui, do poder executivo, do presidente da República. E óbvio que as colônias, por terem experimentado esse período de soberania, eles disseram, olha, vamos discutir o processo de criação da Constituição, vamos discutir quais serão as autonomias, mas eram muitas as imposições dos delegados que representavam aquelas colônias, né? Dizendo, olha, isso aqui a gente não pode perder, isso aqui a gente não pode perder. Então, no final das contas, a Constituição que foi gestada, né, naquele contexto americano, foi uma Constituição que garantiu amplos espaços para os estados. Por quê? Porque no processo de criação, os estados, né, impuseram uma série de requisitos. Os delegados iam lá e diziam, olha, a gente não pode perder essa competência, a gente tem que limitar o exercício do poder de tal forma. Então, a Federação Americana, ela é dotada dessa característica, né, dos estados terem muitos espaços, terem muitas autonomias, em detrimento de um poder central, exatamente porque lá na raiz, no DNA, no surgimento da Constituição, o processo de criação trouxe essa atuação muito intensa dos delegados, tentando, de alguma forma, preservar ao máximo aquelas competências ou aquelas autonomias, né, que é outrora chamada de soberania, que as colônias tinham. E aí a Constituição sai exatamente dentro dessa característica. Por isso que é uma formação aqui por agregação, é juntar
países que eram verdadeiramente soberanos, eram colônias que se tornaram países, é juntar essas colônias em torno de um pacto federativo, que é exatamente consolidado com a Constituição de 1787, ok? Fala, Rebeca. E ainda tem outro detalhe, né? Geralmente, as composições populacionais da colônia eram oriundas daqueles que eram os desajustados, desagradáveis. Então, não apenas, além de tudo isso que você colocou, existe uma animosidade muito grande da população em relação à colônia, ao poder central, no caso, nos Estados Unidos e Reino Unido, né, a monarquia, em relação ao fato de que eles eram muitas vezes subjugados, perdiam suas propriedades, e não apenas isso, eram jogados na colônia porque deixaram de ser interessantes e influentes à coroa. Tem um documentário que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar, que foi justamente em relação à questão dos escoceses, que ali o que foi que aconteceu? Eles estavam em uma tensão constante com os escoceses e cada vez mais aumentando impostos e executando esses impostos e retirando terras. Então, existem colônias nos Estados Unidos formadas exclusivamente por escoceses, porque foram aqueles escoceses que foram expulsos de suas terras. Então, você consegue perceber exatamente isso, que a animosidade em relação à coroa, ela começa a surgir no próprio Reino Unido, né? Não apenas já nos Estados Unidos, mas só o fato de você ter sido obrigado a migrar, essa insatisfação já era existente. Uhum. Bom, valeu, Rebeca. Dois pontos aqui me chamam a atenção também na tua fala e que vale a pena destacar. Tem alguns relatos históricos até que dizem que esse processo de chegada, né, do inglês ali no território americano não foi um processo propriamente, digamos assim, uma projeção, né, de expansão do império. Aconteceu. E aí muita gente diz, inclusive, que pelo fato de não ter sido uma política oficial, eles mandavam para lá essas pessoas que você acabou de falar. Há relatos, inclusive, de pessoas que eram condenadas e que tinham algum tipo de punição e que eram enviados, vai lá e segue tua vida, né? Essa é uma primeira questão. Um segundo ponto também que é muito interessante é porque aquilo que eu falei há pouco, né, sobre a imagem do parlamento em relação ao colono, era, no início, né, essa fidelidade que o colono tinha em relação à coroa britânica era exatamente por se considerar um inglês e portanto, detentor das liberdades que tinham sido garantidas anteriormente pela Revolução Gloriosa. Só que aqui esse detalhe que eu falei para vocês é muito interessante, né? A Revolução Gloriosa é século XVII, a independência dos Estados Unidos, a animosidade entre a coroa e os colonos é século XVIII. A própria Inglaterra, ela vivia períodos conturbados aqui dentro da sua própria monarquia, né? Discussões religiosas entre a ascensão do trono de católicos ou de protestantes, né? Situações, inclusive, dentro do próprio parlamento, de corrupção, de acesso a cargos, uma espécie de toma lá da cá, por assim dizer. Então, aquele parlamento que atuou junto à coroa, né, subjugando de alguma forma os colonos, não era aquele parlamento que aspirava aqueles anseios, que trazia aqueles anseios e era fiel de liberdade lá no século XVII. Isso é um detalhe importante, porque essa animosidade ela foi crescendo, né? Eu não vou ficar falando aqui muitos detalhes sobre o assunto, mas você pode relembrar aí na história a lei do açúcar, a lei do selo, o fato lá do chá, da lei do chá. A revolta do chá, né? Ficou conhecidíssima. Eram muitas legislações que eram impostas, assim, notem, tá, pessoal? Se vocês forem observar até o período histórico, é coisa de uma década, é um período de 10 anos que essa animosidade cresce de tal modo, né, por causa de mudança de trono também na Inglaterra, e isso acaba sendo desastroso para a coroa que perde, né, as colônias se tornam independentes e acontece o que aconteceu, e o resto é história que a gente está discutindo aqui. Então, esse processo de ruptura, esse processo aqui de crescimento da animosidade até culminar na declaração de independência, foi algo que veio sendo praticado, né, veio acontecendo, na verdade, em decorrência de muitas e muitas decisões equivocadas, né, da coroa juntamente com o seu parlamento. E aí culminou nessa declaração de independência. E aí reitero, tá? Essa questão aqui, né, da gente observar o modo como a Federação Americana foi formada,
O processo histórico diz muito, reitero, as colônias se tornaram independentes e dentro daquele território viraram países, literalmente. Tinham um vínculo muito frágil através de uma confederação para formar um poderio militar, um exército para se proteger de uma eventual invasão da própria Inglaterra, da França, da Espanha, como eu falei agora há pouco, naquela área ali da América do Norte foi muito debatida, né? Houve uma litigância aí desses países, principalmente pelo aquele território. Então havia um medo e as colônias, não, vamos se juntar aqui, só que era um vínculo muito frágil, né? Eles não se submetiam ao poder central, não tinha uma decisão uniforme para todo mundo. Era uma ideia que surgia nos encontros ali da confederação e algumas colônias aplicavam, outras não aplicavam. Então esse passo adiante que as colônias deram, abrindo mão, né, de sua soberania para se tornarem integrantes de uma federação, foi um passo exatamente que foi dado para reforçar essa junção, né, essa aproximação e, eventualmente, terem condições de resistência em relação a possíveis ali invasões de outros gêneros, né, de outros povos, etc. Mas é uma discussão interessante, porque essa federação ela acaba se formando desse jeito, né? A gente incorpora essa ideia na Constituição de 1891, né? Se você abrir lá, você vai ver, né? O texto da Constituição fala dos Estados Unidos do Brasil, né? Então, eram estados ali, o Brasil foi fortemente influenciado pela Constituição americana, né? Já centenária, e aí no século seguinte a gente recebe essa influência de Rui Barbosa, que era um estudioso, né, da independência e do direito, por assim dizer, público norte-americano, e a gente traz aqui em 1891 uma série de mudanças, né? Federação, presidencialismo, controle de constitucionalidade, mas isso é objeto de estudo num outro momento. Então, olhem, a gente tem aqui, eu espero que tenha ficado claro, esse modo de federação, né, que a gente vai chamar de federação por agregação, né? É a junção de partes que estavam separadas em torno de um pacto, ok? E aí, a outra federação, né, o outro modo de formação da federação que a gente tem é exatamente por segregação, né? Cujo principal exemplo aqui a gente pode trabalhar é exatamente o nosso Brasil. O que é que a gente teve, né? Nós tivemos, com a Constituição Imperial de 1824, a adoção de uma forma específica de Estado, que era o Estado unitário, né? O Estado unitário. Nós tínhamos um poder central, nós tínhamos um único foco de poder político aqui, que tomava as decisões e que as províncias iriam, consequentemente, replicar. E esse poder político aqui, ele era exercido exatamente pelo nosso imperador, né? Então, quando a gente vai para a República, quando a gente tem a proclamação da República, o que é que vai acontecer aqui? As antigas províncias, elas vão se transformar em estados. Então, nós adotamos uma federação diferente. Aquele que era um estado unitário, que tinha um único centro de poder político, ele é recortado. E aí há um processo de descentralização, há um processo de criação da federação, exatamente a partir da descentralização de um estado que antes era unitário. E aqui é onde reside uma discussão muito interessante também para a gente perceber, tá? A gente costuma, quando está estudando federação, né, e naturalmente esse modo de comparação existe, né, de você olhar o Brasil com os Estados Unidos, a gente sempre fez isso, faz até hoje, você sempre faz esse processo de comparação e aí você vem com essa conclusão, né? Bem, olhando as competências, a Federação Brasileira ela é mais centralizada e a Federação Americana ela é mais descentralizada, né? Os estados têm mais espaço do que normalmente a gente visualiza aqui no Brasil, embora a Constituição de 88 ela tenha tentado resgatar, né, esse espírito de descentralização, reconhecendo os municípios como entes federados, enfim, e outras características relacionadas ao tema. Mas olha só, nós tivemos, presta muita atenção nisso, um Estado unitário, né, que era integrado por províncias, que eram regiões administrativas, que depois se tornaram autônomos, se tornaram estados, e passaram a integrar a federação com o advento da Constituição de 1891. Reitero, né? Isso aconteceu 2 anos antes, com a proclamação da República, mas a gente usa o marco histórico, que é exatamente a Constituição. Mas o governo provisório já estava atuando desde a proclamação em 1889. Mas qual é o detalhe aqui? Que pode explicar muita coisa
em razão dessa chamada mentalidade centralizadora que a gente tem no Brasil, né? De sempre falar isso. O que é da União, o que é federal é bom, o que é Estado e município é uma droga. Eu sei que existem serviços ruins nos estados e nos municípios, mas a gente já tem essa tendência natural de dizer que tudo que está a nível federal é excepcional e tudo que está a nível de Estado e de municípios, né, são péssimos. Pois bem, nunca houve esse processo aqui de reivindicação de maiores autonomias e espaços dos estados, né? Isso foi algo recente, que veio aí com a Constituição de 88, e com um processo bem diferente, um processo de redemocratização. A gente tinha acabado de sair de um período de ditadura militar. O contexto era outro, completamente diferente, é um contexto diferente, né? Mas a gente nunca teve, em anos anteriores, esse processo de reivindicação, a mais espaço, mais autonomia para os estados. Talvez o próprio processo de formação, né, da Federação Brasileira explique isso. Porque, olha só, diferentemente dos americanos, em que os estados anteriormente já tinham experimentado, né, esse momento de soberania, aqui no Brasil não teve isso. As províncias se tornaram estados. Talvez até, arrisco a dizer, uma pesquisa histórica pode muito bem explicar isso daí, e talvez a República Velha seja um grande exemplo disso, né? Mas me parece que as províncias, quando se tornam estados, elas não conseguem, né, ou não entenderam muito bem, pelo menos nos primeiros anos, e demoraram a entender que aquilo dali, naquela mudança, representava uma autonomia política, literalmente, né? Mas aí esse processo deu margem para coronelismo, política do café com leite, né, violação do direito de voto, né, uma série de outras características que a nossa república, chamada velha, né, passou. Então veja que o fato dos nossos estados não terem experimentado anteriormente um período de autonomia, um período de espaços a serem ocupados, isso veio passando no decorrer do tempo e, basicamente, nunca houve esse processo de reivindicação. O espírito constitucional de 88 traz essa perspectiva, mas que logo foi minado por uma série de reformas na década de 90, uma série de leis e aspectos mais delicados de serem observados quanto à repartição de competências. Mas essa natureza aqui, ou esse procedimento, essa marca histórica, né, que a gente tem, pode explicar muito essa questão de não termos, né, em anos anteriores, em movimentos constitucionais anteriores, esse processo de reivindicação, né, mais robusto de espaço. Essa questão da pandemia que a gente está vivendo agora, aquela decisão que foi proferida no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, 15 de abril de 2020, né, aquela famosa discussão reconhecendo que estados e municípios poderiam implementar medidas restritivas ou poderiam conduzir nesse processo de combate à pandemia, analisando a realidade local e, portanto, podendo implementar suas medidas sem precisar seguir obrigatoriamente aquilo que estava previsto nas medidas restritivas da União. Isso foi uma decisão, apesar do contexto sanitário, político, econômico, etc., mas foi uma decisão que até hoje a gente discute, todos os eventos que vêm sendo feitos aí para discutir federalismo, esse é o ponto de partida da discussão, né? Foi uma decisão que surpreendeu, uma decisão que reconheceu espaços de estados e municípios que até então a gente não via, não era muito comum você ver decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. É como se já tivesse havido uma espécie de acomodação, de entender, olha, é assim mesmo, o Supremo vai sempre dizer que é a União quem tem razão, estados e municípios não têm competência nenhuma, ou tem muito pouco, e é isso, é a União quem vai fazer, né? Então, esse cenário que a gente está vivendo, de debate, de discussão sobre digamos, um novo federalismo, ele também, né, há uma contribuição muito grande desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, né, de reconhecimento de estados e municípios. Essa semana, saiu, acho que ontem, hoje é quando? Hoje é segunda, né? Então, isso foi sexta-feira. Saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o que aconteceu foi o seguinte, lá em João Pessoa, a prefeitura determinou que profissionais da educação pudessem se vacinar, junto com grupos prioritários de idade, com comorbidade, etc. E aí o Ministério Público Federal propôs uma ação contra esse decreto lá de João Pessoa, dizendo que não podia, que tem que seguir estritamente o que está previsto lá no processo, no plano nacional, né, de vacinação e etc. E aquilo não poderia acontecer, tinha que seguir o parâmetro, né, a questão prioritária aqui, o que estava estabelecido no plano nacional. O município fez a sua defesa, isso foi parar no Supremo. O Supremo disse, não, o município mostrou
com dados científicos e estatísticos, que esse tipo de vacinação e essa prioridade que está sendo incluída em nada atrapalha os grupos prioritários que estão previstos no Plano Nacional. Ou seja, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia do ente de, naquele contexto, estabelecer quais são os critérios, quais são as prioridades que podem ser levadas à frente, né? Me chamou a atenção o Ministério Público Federal propor uma ação como essa, né? Considerando que já havia a decisão do Supremo há mais de um ano reconhecendo a autonomia de estados e municípios. Mas isso, né, me arrisco a dizer aqui que isso faz parte de uma mentalidade centralizadora. Não, se o plano foi definido pela União, tem que seguir, tá? Mas não está sendo descumprido. Está sendo acrescentado apenas um grupo que é considerado, naquela realidade local, um grupo prioritário. Qual é o problema? Não está se mudando, não está mudando a lógica, não está subvertendo a lógica, está apenas incluindo, não está suprimindo, né? E com dados estatísticos, com comprovações científicas de que aquilo poderia ser feito, tá? Um minuto, que aquilo poderia ser feito. Então você tem uma realidade aqui local que pode ser observada pelo aquele respectivo ente. Então isso é um debate, né? Que a gente vem travando já há mais de um ano, a gente vem se arrastando sobre isso. E essa mentalidade centralizadora, ela não é muito difícil de ser deixada de lado, né? Diga aí, doutora. Não, é só porque não é uma mudança, é o próximo grupo prioritário. Então, você não está mudando. Concordo com o senhor quando diz que não está mudando, não está tirando alguém para colocar, né? Tá, você está puxando e está adiantando uma parte. Exato, mas aí eu concordo quando diz que é muito centralizado, porque parece que tem tanta coisa para se pensar, para se resolver, e fica se detendo a detalhes muito pequenos. Exato. Eu confesso que me surpreendi. Vou até quinta-feira falar num outro evento que eu vou participar, né, com vereadores e secretários de município, falar sobre isso. Porque impressiona, né, esse tipo de ação, questionando, porque é algo que já a gente está vendo que está acontecendo. Né? Reitero, não houve subversão de absolutamente nada. Mas um detalhe muito importante aqui também, na própria história do pensamento constitucional brasileiro, né? Se você for olhar os períodos autoritários, tanto em 37 quanto em 64, você pode perceber que as primeiras medidas que são tomadas, né, por quem tem o poder nas mãos ali, né, aquele período autoritário, né, o poder executivo hipertrofiado, a concentração de poderes, né, as primeiras medidas que são tomadas é minar a separação dos poderes e minar a forma federativa de Estado. O que Getúlio Vargas fez? Fechou o Congresso por anos e anos, até a sua saída do governo em 45, né, alterou a Constituição de 37 mediante decreto-lei, o parlamento estava fechado, consequentemente não poderia alterar a Constituição. Né? Permaneceu ali a forma federativa, mas era nominal. Afinal de contas, ele suprimiu também a autonomia dos estados, determinou a nomeação, nomeou interventores, né? O Estado, aquele período ali, o país vivia o tempo todo em estado de sítio, né? Intervenções, enfim. É uma situação em que você nota, né? As primeiras medidas que são tomadas é minar esse processo de descentralização, seja uma repartição vertical ou uma repartição horizontal aqui de poder. Então, a federação, a separação dos poderes são elementos que limitam o exercício do poder, né? Que impedem esse processo de concentração. Você vai para o período militar, você vai ver basicamente a mesma lógica, a manutenção nominal de uma federação, mas os poderes, por óbvio, aqui limitados no âmbito de estados, né? E aqueles que se insurgiam acabavam tomando o fim de terem direitos políticos cassados, serem perseguidos, presos e etc., né? Aqueles que atuavam institucionalmente falando. Então, você tem aqui essas características, né, que são levadas em consideração. Então, prestem muita atenção nisso. Quando você está falando de regimes autoritários, pode notar, as primeiras medidas que são tomadas de alguma forma, minar a separação dos poderes e minar aqui também a forma federativa de Estado. Tranquilo? Pergunto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento para fazer até aqui? Alguém tem alguma reflexão? Tudo tranquilo, né? Tranquilo, por mim sim. Cadê Danilo, que eu não vi hoje? Diga aí, doutor Danilo. Alguma ponderação? Tudo certo, né? Não sei se é o Danilo Oliveira, o Danilo Antônio aqui, que geralmente participa, mas enfim. Então, não havendo dúvidas e reflexões, nem nenhum questionamento, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente cumpre, né, o nosso conteúdo proposto para hoje, tá? Então, deixa eu interromper.